a apresentação do trabalho da disciplina de Matemática Aplicada à Farmácia pela professora e doutora Isabela Reis. Nosso trabalho de TDE teve como tema a nutrição enteral e parenteral, índice de massa corpórea e tabela de informações nutricionais, e foram feitos pelos discentes Larissa Silva Dantas, Lucas da Silva Porto, Maria Amélia Oliveira Franco, Monique Souza da Silva e Namara Caroline Araújo Caramelo Antunes. Nutrição parenteral e enteral. É necessária nos casos em que a alimentação oral normalmente não é possível, quando a absorção do nutriente é incompleta, em situações que é comum. Em diversas situações, como pré-operatório, pós-cirúrgico, nascimento prematuro e outros, a possibilidade da necessidade de uma nutrição parenteral e enteral permeia a vida humana. Diferença entre a nutrição enteral para a nutrição parenteral. A nutrição enteral é um tipo especial de alimentação utilizado para complementar a alimentação convencional e substituir as refeições de um indivíduo que esteja nessas situações. Apresente risco nutricional ou algum grau de desnutrição, apresente incapacidade de se alimentar via oral, apresente o trato digestivo funcionante, apresente algum problema de processo digestivo ou absorção de nutrientes, e apresente algumas necessidades especiais devido à patologia, como diabetes, insuficiências renais e oncologia, entre outras. A preferência é sempre pela via oral. Caso não seja possível, a nutricionista e o paciente dessa forma. Já na nutrição parenteral, ela é a oferta de nutrientes pela via intravenosa, ou seja, pela veia, no caso dos pacientes em seguintes casos: apresente risco nutricional ou algum grau de desnutrição, assim como na enteral. Apresente o trato digestivo não funcionante. E apresente traumas graves que impossibilite a alimentação via oral ou via de sonda, como na enteral. Apresente o estado hemodinâmico estável, ou seja, a circulação do sangue normalizada. Entre a terapia nutricional e a enteral, é uma decisão da equipe multidisciplinar, que leva às considerações de diversos fatores. A escolha entre uma das duas terapias, tanto a parenteral e a enteral, é decisão da equipe multidisciplinar, que leva às considerações de diversos fatores, sendo a principal condição clínica de cada paciente. Interação de fármaco e nutrientes. Nutrientes podem interagir com o fármaco, levando a consequências indesejáveis em termos de aproveitamento de ambos. O resultado pode ser a redução de exacerbação do efeito terapêutico do fármaco, que por sua vez pode modificar a bioutilização do nutriente, com implicações clínicas na eficácia terapêutica do fármaco e no estado nutricional do paciente. O fenômeno de interação pode ocorrer durante a ingestão de alimento, na absorção da droga ou do nutriente, durante a distribuição e armazenamento nos tecidos, no processo de biotransformações e ao mesmo tempo durante a secreção. Complicações da nutrição parenteral. As complicações infecciosas representam a maior causa de morte em pacientes que necessitam da nutrição parenteral, podendo comprometer indicações desses métodos. As causas mais comuns estão relacionadas à falta de cuidados na punção do acesso venoso e à ausência de cuidados adequados de higienização do local e de inserção de catéter, porém também pode ser provocada por fontes de infecções remotas. 5. Um paciente de 65 anos, que usualmente pesa 70 quilos, chega ao hospital com um quadro de gastroenterite, queixando-se de sede. A determinação do sódio plasmático revela uma concentração de 154 mini-equivalente litro. Baseado no sódio plasmático, o diagnóstico inicial é de hipernatremia, ou seja, déficit de água livre, que quantidade de água livre deve ser administrada no plano parenteral de correção. Observe o cálculo empregando-se a fórmula. Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo. A água corporal total normal
é de 60% de 70 quilos, ou seja, é igual a 42 litros. A água atual igual a água normal vezes o sódio normal sobre o sódio atual vai dar a soma da água atual, que é igual a 42 vezes 140 sobre 154, que vai dar igual a 38. A água normal é 42 litros e a atual é 38 litros, existe déficit de 4 litros de água livre na correção para a água. Anotaremos 4.000 ml. O volume extracelular, duas correções são necessárias, uma para o catabolismo e outra para a água intracelular. Essas correções são precisas, pois se um indivíduo perdeu 2 quilos nas últimas 48 horas, pode ter sido uma parte devido à diminuição do volume extracelular, parte a um déficit de água e o restante ao catabolismo por jejum, infecção e etc. Paciente 40 anos, 1,70 de altura, 100 quilos, desnutrido e obeso. Foi internado apresentando taquicardia, cefaleia intensa e astenia. E foi observada uma lesão bucal, o qual mesmo relatou permanência da lesão há mais de um mês. Diagnóstico após realização de alguns exames, obeso sarcopênico, foram contestado algumas patologias, como obesidade, desnutrição, anemia e carcinogênese bucal. O tratamento sugerido pela equipe médica e multidisciplinar por conta da carcinogênese na região bucal foi sugerido NPT pronta N9, a qual possibilitará o tratamento da lesão ao paciente e irá ingerir a quantidade certa de calorias diárias, tratando a obesidade e as deficiências nutricionais encontradas. A NPT, com a quantidade correta de sódio de 3 mEq por quilo e de potássio 2 mEq por quilo, equilibrando o seu sistema circulatório, irá normalizar, tratando também a taquicardia pela hipotensão, a qual levou o sintoma de cefaleia intensa. Paciente com IMC maior que 34 tem que fazer cálculo por peso ajustado, em vez de fazer com a regra de enfermaria 20 por 25. Iremos fazer peso ideal por peso ajustado. 1 vezes 1, que é 1 vezes 1,70, né? 1,70 vezes 1,70 vezes 25, que o IMC ideal do paciente ficaria 72 kg. Porém, de 72 kg para 100 é uma diferença muito grande. Então, iremos fazer por peso ajustado, o que? Peso entre o peso atual e o peso ideal. 100 kg menos 72, que seria o peso ideal, vai dar 28. Esse 28 a gente multiplica por uma constante, né, que é uma regra, que é 0,33, que irá ficar 9,2 quilos. Esse 9,2 quilos a gente soma com 72, que seria o peso ideal, e encontraremos 81,2 quilos, que é o peso ajustado, para poder começar esse tratamento da nutrição parenteral, né, de forma ajustada, isso, diminuindo o peso do paciente até chegar ao peso ideal. Aí, primeiro a gente começa por essa etapa para conseguir esse peso ajustado, para que o organismo do paciente não sofra uma perda muito grande, muito rápida, trazendo outros problemas. Logo abaixo vem um exemplo do cálculo para potássio, né? Para repor potássio na dieta nutricional desse paciente. Então, essa fórmula, né, que existe na farmacopeia para N outros nutrientes deve ser seguida e calculada de tal forma para que tenha exatidão da quantidade de valor nutricional para aquele paciente. O terceiro caso clínico traz uma abordagem voltada para o dia a dia do farmacêutico e de toda a equipe multidisciplinar que compõe o cenário hospitalar. Vamos ao caso. Um farmacêutico, ao interpretar uma prescrição manuscrita de nutrição parenteral para um paciente pediátrico, adicionou à fórmula 0,4 ml de insulina, que corresponde a 10 unidades,
ao invés de 0,4 ml de heparina, que corresponde a 406 unidades. O erro passou despercebido pela equipe de enfermagem, que não notou a diferença do medicamento prescrito com o constante no rótulo da nutrição parenteral. A criança sofreu hipoglicemia grave, o que demandou a administração de glucagon. Para que os erros, como relatado, não venham a acontecer novamente, qual estratégia poderia ser adotada pela equipe de farmácia? Vamos às alternativas. Relatar o caso para os envolvidos no erro, fazer uma reunião com a equipe e pedir que tenham mais atenção nos próximos procedimentos. Letra B. Abrir um boletim de ocorrência e punir os envolvidos. Letra C. Trocar toda a equipe de manipulação de nutrição parenteral. Letra D. Transferir a responsabilidade da manipulação da nutrição parenteral para a equipe de enfermagem, que é mais atenta e está mais próxima ao paciente. E letra E. Adotar a dupla checagem dependente ao preparo da nutrição parenteral, comparando a etiqueta com a prescrição original. Das 5 alternativas dadas, a letra E é a mais sensata, pois ela adota medidas que futuramente irão resguardar o paciente e a segurança do próprio paciente, assim como também a assistência desse paciente. As outras alternativas têm um intuito mais punitivo do que educativo, que podem ser aplicadas posteriormente, mas não resolvem a situação. A letra D fala em transferir a responsabilidade da manipulação da nutrição parenteral para a equipe de enfermagem, o que é inviável, visto que essa atribuição é dada apenas para o profissional farmacêutico. Caso clínico 4. Paciente com 65 anos, com sepse secundária a diverticulite perfurada em pós-operatório de ressecção intestinal. Peso 60 kg. Calorias 30 quilocalorias por quilo por dia. Proteínas 1,5 gramas por quilo por dia. Glutamina 0. Carboidrato 50%. Passo 1. Cálculo das necessidades calóricas totais. NCT. NCT igual a caloria multiplicada por peso, igual a 1.800 quilocalorias, correspondente à quantidade total de calorias que serão fornecidas pela soma dos componentes da nutrição parenteral. Passo 2. Cálculo do volume de proteínas. Apresentação: aminoácidos 10%, quantidade de proteínas igual a proteínas por peso, 1,5 por 60 igual a 90 gramas. Cada 100 ml de aminoácido a 10% tem 10 gramas de aminoácido. Logo, vou ter 90 gramas de aminoácido em 900 ml de aminoácido 10%. Quando utilizar aminoácido a 10%, basta multiplicar a quantidade de proteínas em gramas por 10 para saber o volume. Importante calcular a quantidade de calorias deste componente para uso posterior. 1 grama de aminoácido igual a 4 quilocalorias. 90 gramas de aminoácido igual a 90,4 igual a 360 quilocalorias. Passo 3. Cálculo do volume de carboidratos. Apresentação: glicose 50%. Foi definido que metade das necessidades calóricas totais será obtida por meio de carboidratos. Portanto, 1.800 multiplicado por 0,5 igual a 900 quilocalorias. Cada miligrama de glicose 50% tem 1,7 quilocalorias. Desta forma, o volume de glicose 50% será 900 dividido por 1,7 igual a 529,4 ml. Passo 4. Cálculo do volume de lipídios. Apresentação: emulsão lipídica 20%. Uma vez já definidas as quantidades de carboidratos e proteínas, o restante das calorias serão fornecidas por meio das gorduras. Calorias fornecidas pelos lipídios, VCT, menos calorias fornecidas pelos aminoácidos, menos calorias fornecidas pela glicose, igual 1.800 menos 360 menos 900, igual a 540 quilocalorias. Cada ml de emulsão lipídica 20% tem 2 quilocalorias. Logo, precisaremos de 270 ml de emulsão lipídica 20% para atingir as 540 quilocalorias.
Quando utilizar emulsão lipídica 20%, basta dividir a quantidade de calorias fornecidas pelos lipídios por 2 para obter o volume. Prescrição final: aminoácidos a 10%, 900 ml, glutamina 0, glicose 50%, 529,4 ml, lipídios 20%, 270 ml, eletrólitos, vitaminas e oligoelementos. Bom, vamos para o próximo caso clínico que diz: em uma solução parenteral 3 em 1, que tenha em sua composição 600 ml de solução de lipídio a 20%, a quantidade de energia fornecida pelas gorduras é, em cacau, de... Vamos à resolução da questão. Cada ml de solução de lipídio a 20% possui 2 cacau. Logo, 600 ml vezes 2 cacau é igual a 1.200 cacau. Concluindo, a quantidade de energia fornecida pelo lipídio é de 1.200 cacau. Considerações finais. A partir do que apresentamos nesse trabalho, demonstramos a importância da necessidade da utilização dos cálculos matemáticos no desenvolvimento, preparo, avaliação farmacêutica e manipulação da alimentação parenteral e enteral, principalmente quando se observa a necessidade específica de cada paciente. Daí a importância de cada vez mais aprofundarmos nossos estudos numa área tão relevante quanto a matemática aplicada à farmácia.